Filmes que tentavam de alguma forma nos apresentar uma ideia de futuro sempre existiram, como De Volta para o Futuro, filme do diretor Robert Zemeckis. Porém, poucos foram capazes de nos trazer tamanha imersão do que seria o futuro ou uma ideia plena do mesmo como Blade Runner. Blade Runner é uma ficção científica neo-noir estadunidense do diretor Ridley Scott. Lançado no ano de 1982, o longa, que é vagamente baseado no romance escrito por Philip K. Dick, de nome Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, foi constantemente falado nas últimas décadas e relembrado por ter nos apresentado uma trama instigante e divertida de acompanhar. Curiosamente, ao ser lançado, o reconhecimento não veio de imediato. Na verdade, o filme só foi capaz de tornar-se um clássico cult alguns bons anos após seu lançamento ter sido efetivado. Isso porque, ao ser lançado, o longa veio com diversos problemas com sua história e narração em off, o que o rendeu péssimas críticas por parte do público e dos especialistas. Além disso, o filme ainda contava com um final diferente do que podemos ver hoje. A grande maioria dos erros apontados em sua estreia foram resolvidos com o tempo. Atualmente, a versão que temos acesso, de nome The Final Cut, é reconhecida como a versão definitiva do longa, e essa sim é reconhecidamente uma das melhores ficção científica de todos os tempos, e dessa vez, tanto por parte do público como da crítica. Desde seu início, Blade Runner se propõe a nos apresentar uma história difícil de acompanhar e não gratificante, tanto que seu final é melancólico. Porém, para aqueles que gostariam de acompanhar uma investigação com a conclusão de difícil entendimento, mas bem elaborada e satisfatória para apreciadores deste gênero, esta é a obra mais recomendada. Blade Runner nos apresenta uma Los Angeles futurista e decadente, no ano de 2019. Muitos são os motivos pelos quais tão acabada a cidade se encontra, porém, os mais reconhecidos são a poluição, o consumismo exacerbado e a contínua busca por formas de colonização de outros planetas. Esse pensamento a respeito de unificar os povos acabou culminando em uma sociedade quase que completamente miscigenada, onde as pessoas não são mais separadas por países. Essas marcações agora tornam-se supérfluas, em virtude de todos os tipos de pessoas poderem ocupar todos os tipos de países, independente da política local. Nota-se o quão visionária foi a ideia do diretor Ridley Scott em nos apresentar uma sociedade que nos serve uma visão extensa e decadente do mais alto grau da globalização. E na história do filme, essa ideia que faz parte de nossa atual sociedade não teve um final que possa ser descrevido com outro termo senão melancólico. Em razão da alta globalização, muitos animais acabaram encontrando sua extinção prematura. Mas fazendo uso da tecnologia alçada pela mesma, foi possível clonar esses animais e trazê-los de volta à sociedade. O que nos leva ao cerne do longa, os androides. No longa, chamados replicantes humanos. Os replicantes nada mais são que pessoas artificiais criadas no intuito de fazer as mais diversas tarefas, tomando o lugar de pessoas reais. Atividades essas que podem ser as mais nocivas possíveis, desde construir prédios até a prostituição, seja na Terra ou fora dela. A empresa responsável por suas criações chama-se Tyrell Corporation. Após o motim dos androides, eles são condenados a viverem fora da Terra, passando a serem usados como escravos nas colônias extraterrenas, que seriam as colônias montadas em outros planetas. Replicantes que desafiam essa lei e voltam à Terra são caçados e mortos por um grupo especial da polícia, chamado Caçadores de Replicantes. O enredo do filme nos traz um grupo de 4 replicantes que voltaram à Terra e estão vivendo camuflados aos moldes da sociedade. Para encontrá-los, a polícia passa esse trabalho para um aposentado ex-caçador de replicantes, chamado Rick Deckard. O longa-metragem do diretor Ridley Scott é uma perfeita ironia das questões sociais e fundamentais que cercam a vida em sociedade, e aquilo que conhecemos como espectro moral e social. Os androides deste pequeno grupo fazem parte de uma linha chamada Nexus 6, uma linha de produção que, por limitação tecnológica, não é possível que vivam por mais de 4 anos.
o que nos leva até a principal discussão do filme. Esses replicantes podem ou não serem considerados seres vivos? A ideia de vida humana é diretamente ligada às emoções que sentimos e às experiências que vivemos em nossa estadia neste plano, o que por si só já nos separa dos replicantes, visto que são criados para serem apenas cópias destinadas a tarefas, não tendo o principal elemento do ser humano. Todavia, esses replicantes que tornaram-se fugitivos, após muitas pesquisas, foi descoberto que os mesmos mostravam reações e atitudes de origem humana. E neste âmbito, o grupo de replicantes liderados por Roy Batty, interpretado brilhantemente por Rutger Hauer, surge para levar essa discussão ao limite. Após tomar ciência de seus sentimentos extremamente semelhantes aos dos homens, Roy Batty percebe que não deseja morrer após seus 4 anos de extensão de vida chegarem ao fim. Após perceber que as experiências que viveu em sua vida foram suas e que ele está vivo, quer de todas as formas encontrar uma maneira de prolongar essa vida. Ele pensa, se estou vivo, não mereço viver uma vida longa como a dos homens? E desse pensamento, essa ideia toma forma. Mesmo que vivam pouco, é justo tratar a vida dos replicantes como inferior à nossa, os submetendo a trabalhos completamente degradantes, similares à escravidão? O filme é lotado destes questionamentos, e o personagem de Roy Batty os leva ao seu ápice. Se nós somos tão evoluídos ao ponto de convivermos em uma sociedade tecnologicamente capaz de criar novos povos, por que faríamos com eles aquilo que acreditávamos ter ficado para trás e que agora, por vivermos em uma sociedade completamente misturada, não existiria mais o tal preconceito, nos cegando para o que fazíamos a eles bem diante dos nossos olhos? Além desses temas, nota-se uma grande ideia de religião nas entrelinhas do longa. Roy Batty acredita que deve encontrar seu Criador para o perguntar se existe a tal forma de estender seu tempo de vida. Assim como nós temos uma visão própria, pessoal e religiosa do que seria um Criador, Roy Batty acredita que seu Deus seria Dr. Eldon Tyrell, o homem que criou os androides e os fez vivos. E nosso trabalho é acompanhar sua jornada e ver o quão longe ele pode ir para realizar esse objetivo. E o quão longe veremos Deckard ir para impedir que isso possa acontecer. E sabemos que o mais provável é que essa história não possa ter um final feliz. Bem, se você chegou até aqui, considere dar uma chance para este pequeno canal. Aqui eu sempre trarei vídeos para fãs de cinema, séries e animes. Se você se sente atraído por esse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela atenção.